Olá, queridos e queridas. Estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E o tema de hoje, como sempre, está tratado num artigo do jornal GGN, cujo link está aqui embaixo. Eu faço uma correlação entre alguns fatos assustadores que estamos assistindo com o avanço do fundamentalismo religioso e com os censos, resultados do censo das religiões no Brasil. Então, vejam, recentemente estão sendo divulgadas, alguns divulgando como um triunfo e outros divulgando criticamente, cultos evangélicos de milhares de pessoas, milhares de jovens, nos campos das universidades. Já vi na Universidade de Brasília, UNB, na USP, na Universidade de Minas Gerais, ou seja, na Minas Gerais, 1.500 estudantes de joelhos, passando por batismos, em cânticos de louvor, ou seja, uma invasão no espaço público, laico, que deveria estar isento dessas manipulações de massa, né? E de uma maneira que é totalmente contra a diversidade religiosa, o espaço público que tem que ser laico e que, se alguma coisa tiver que ser feita em religião, eu mesma, por exemplo, já participei de cultos ecumênicos, interreligiosos, coisa que traz chamada pelos professores, um culto tranquilo, meia dúzia de pessoas, representantes de diversas religiões. Isso sim, agora, fazer uma invasão em massa de uma religião, de uma denominação, de uma maneira histérica, fanática, como está sendo, de influencers, né, da internet que atraem milhares de pessoas, isso é muito assustador. Nós caminhamos dessa maneira, porque sabemos, eu já falei disso aqui, sabemos que existe uma proposição que é mundial, não é só aqui no Brasil, e vem dos Estados Unidos principalmente, de uma teologia do domínio, de um plano, de um planejamento, de uma teologia do domínio, de uma sujeição a uma agenda que é supostamente cristã, porque de cristianismo isso não tem nada, de Jesus não tem nada, e que é uma agenda conservadora, opressora das mulheres, patriarcal, misógina, contra as liberdades individuais, contra as esquerdas, enfim, né? E alinhada com a extrema-direita, com o neoliberalismo, enfim, com toda essa agenda que nós estamos assistindo no mundo. E isso é muito grave. Então, em São Paulo, eu vi ontem que o Ministério Público do Estado de São Paulo vai entrar com uma investigação para coibir esse tipo de ação dentro dos campos universitários. Espero que possamos enfrentar isso. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas você não é uma pessoa religiosa que prega a espiritualidade, você está contra isso? Uma coisa é a espiritualidade crítica, saudável, não manipulatória e não invasiva dos espaços alheios e dos espaços públicos, né? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa de religião ou de espiritualidade num espaço público, ou tem que ser fruto de uma pesquisa, por exemplo, você vai fazer um doutorado sobre, sei lá, a atuação dos evangélicos ou sobre o espiritismo. Eu mesma participei recentemente de uma banca na USP, da tese de doutorado da Litsa Amorim, nossa companheira aqui da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e da Universidade de Pampédia. É uma pesquisa sobre a história do espiritismo no Brasil no século XIX. Isso é uma coisa. Outra coisa, se vai se fazer, por exemplo, um evento que se convoca, sei lá, uma formatura, ou um evento que se tem um culto religioso previsto, então vamos convocar um culto interreligioso, né? Outra coisa, agora, fazer manifestações de milhares de estudantes, todo mundo de joelhos, e outra, pedindo perdão pelos pecados da universidade. Olha só o grau de fanatismo e de oposição à liberdade acadêmica, à crítica acadêmica, ou seja, é uma invasão ideológica na universidade.
Isso é muito grave e eu já falei aqui, denunciei dessa invasão também nas escolas públicas, escolas fundamentais e escolas de ensino médio, né? E agora estamos vendo isso também nas universidades. E aí nós temos o resultado da pesquisa do censo no Brasil. E temos o seguinte resultado: os católicos continuam caindo, os evangélicos continuam avançando, os espíritas caíram um pouco, os afro-brasileiros triplicaram, embora em números absolutos ainda sejam 1% da população, mas triplicaram, tiveram um avanço. E quem mais aumentou, isso é muito interessante, foram os sem religião, que entre esses estão aqueles que pregam uma espiritualidade livre, mas também aqueles que são ateus ou agnósticos, enfim, está em 9,3%. Como que a gente lê tudo isso? Então, a notícia é que os evangélicos, como há muitas décadas, estão crescendo e os católicos estão caindo, mas a notícia é que os evangélicos cresceram com menos velocidade e os católicos diminuíram com menos velocidade. O que significa isso, né? Quer dizer, algumas interpretações a gente pode dar, né? Primeiro, é que agora esse conservadorismo que é de grande parte dos evangélicos, não todos, né? Não se pode generalizar, mas a massa dos evangélicos no Brasil está alinhada a esta extrema-direita, a esta intolerância. E por isso que nós, embora pratiquemos o diálogo interreligioso com todos, é difícil praticar o diálogo interreligioso com aqueles que não querem diálogo, que querem extermínio do outro, que querem acabar com os terreiros, que querem invadir as universidades. Então, com esses, a gente não tem como ter diálogo, a gente tem que ter confronto. Porque nós estamos caminhando para um Estado teocrático, um risco de um Estado teocrático. O que significa um Estado teocrático, né? É como tem no Irã, por exemplo, que as mulheres não podem sair na rua sem véu, porque o Estado determina os costumes, o comportamento das pessoas a partir dos valores de uma religião. E é exatamente o que estamos aqui caminhando para isso. Principalmente com um congresso armado, né? Com um congresso que tem aí a bancada da Bíblia e que está cada vez mais se impondo nesse sentido. Então é muito perigoso. Daqui a pouco todos nós, por exemplo, todas as mulheres vão ter que usar de saia, andar de saia, ou não se maquiar, ou coisas desse tipo, né? Quer dizer, ou agendas antifeministas, anti-esquerda, daqui a pouco a gente não pode mais falar livremente. Então, olha o perigo que nós estamos correndo. E nesse último dia do Corpus Christi, quinta-feira, nós tivemos a Marcha para Cristo com o governador de São Paulo embrulhado na bandeira de Israel. Assim, uma coisa assim, absurda, porque Israel não é cristão, né? Os judeus não são cristãos, aliás, em Israel os cristãos são bastante calados, né? Ouvi até que há perseguições, não sei, né? Mas que são calados são, entendam, os judeus não são cristãos, eu não sei por que esses cristãos, supostos cristãos, defendem tanto Israel, que não tem nada a ver, né? Mas é porque é uma agenda de extrema-direita. Então, vejam que nós estamos aí aparelhando, né? As massas aparelhando o Estado de maneira religiosa, isso é muito perigoso, nós temos que estar atentos, confrontar isto e trabalhar contra isso. E agora, o que significa, então, esse avanço? Embora os evangélicos não tenham avançado com a mesma velocidade, eles continuam avançando. Mas, mais do que avançar numericamente, eles avançam nessa sua postura agressiva, nessa sua postura de tomada de poder e com plano de poder. Aliás, Plano de Poder é o livro do Edir Macedo, é um livro que se chama Plano de Poder. E essa teologia do domínio que vem lá dos Estados Unidos, ainda mais agora com o Trump, que está dentro dessa... E essa teologia do poder, essa teologia do domínio, ela não é apenas dos evangélicos, ela é de alguns setores mais conservadores e radicais também da Igreja Católica. E aí quem pode padecer são os ateus, são os adeptos das religiões afro-brasileiras, somos nós, espíritas, né? São todos aqueles que não se enquadram, são os de esquerda, são todos aqueles que não se enquadram nesta régua do cristianismo tradicional, conservador, opressor, que, aliás, nada tem a ver
com a mensagem de Jesus, que é fraternidade, que é respeito, que é amor ao próximo, que é leveza, que é alegria, que é respeito à diversidade. Lembrem-se que Jesus falava com o samaritano, com a samaritana, ou seja, 2 vezes, né, diverso. Falava com uma mulher, coisa que os rabinos não falavam, e falava com uma samaritana que era considerada herética. Falava com o romano, que era considerado inimigo dos judeus. Enfim, ele era universalista, ele era aberto ao amor a todas as criaturas, né? Ao passo que esse tipo de fundamentalismo é intolerante, é opressor, é cheio de discurso de ódio. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, todo esse avanço, por exemplo, das religiões afro-brasileiras, achei muito positivo, porque pelo menos há uma tomada de identidade. Por que avançou tanto? Por causa, talvez, do letramento agora maior do antirracismo, né? Toda essa volta, essa necessidade que as pessoas que têm uma ancestralidade negra, né, querem retomar, embora nós saibamos que a maioria dos negros não está nas religiões afro, está entre os evangélicos, né? Isso é estatístico. Agora, é importante que também que essas vertentes que sempre foram oprimidas, caladas, tenham mais voz na sociedade. Isso eu considero um apoio, considero que seja muito importante, apoio muito. Agora, o aumento das pessoas que sem religião também demonstra algumas questões. É uma espécie de resistência contra esse fundamentalismo. Muitos são jovens que não querem pertencer a uma religião específica, mas nem por isso são ateus. Tem ateus entre estes, né? Mas seja como for, tanto os espiritualistas livres quanto os ateus são formas de resistência às religiões institucionalizadas, a esta opressão que, historicamente, as religiões têm promovido em relação à humanidade. Então, precisamos estar atentos a isso. E, em relação ao espiritismo, né, porque houve um ligeiro declínio, 0,2% perdemos de adeptos de espiritismo. Há hipóteses várias para falar sobre isso. Primeiro, eu acho que há uma migração de espíritas kardecistas para afro-brasileiros, porque muita gente que era umbandista, por exemplo, se diz espírita por conta dos preconceitos. Outra porque muitos espíritas que têm mediunidade não encontram espaço para exercer a sua mediunidade nos centros espíritas engessados, em que não se pratica mais mediunidade, que precisa fazer 10 anos de curso para fazer uma reunião mediúnica, e vão para a Umbanda e tem mais liberdade. E o médium precisa, né, atuar, quer atuar, inclusive é saudável que atue mediunicamente. Então, essa é uma das hipóteses que eu analiso nesse sentido. Mas também podemos atribuir parte dessa debandada dos espíritas ao conservadorismo, né, à tomada hegemônica das grandes instituições em relação à extrema-direita. Eu conheço centenas de pessoas que vêm falar para mim, deixei o centro espírita, às vezes deixei de ser espírita por causa da direita espírita, das instituições, dos centros, das federações que assumiram um discurso pró-bolsonarismo, pró-extrema-direita. Então, isso causou também um impacto, né? E há também a ausência de jovens. Por que os jovens não têm espaço nos centros espíritas? Nós precisamos renovar a linguagem. Mas eu não me preocupo com isso, porque o que interessa é que as pessoas sejam pessoas de bem. Não interessa onde elas estejam. E não sejam fanáticas, e não sejam opressoras, e não pratiquem a intolerância, a perseguição, a opressão e a repressão que os fanatismos religiosos todos, inclusive o espírita, praticam. Então, nós precisamos aqui pregar, como sempre que eu tenho feito, uma espiritualidade crítica que se opõe aos fanatismos, que se opõe aos fundamentalismos. Não interessa se essa espiritualidade crítica seja católica, por exemplo, de um Papa Francisco, que infelizmente se foi. Vamos ver como é que vai se comportar esse Papa. Não parece assim tão entusiasmante quanto o Papa Francisco, mas também não é dos mais conservadores, né? Pode ser evangélica. Eu sigo, por exemplo, alguns pastores evangélicos que são progressistas na minha página de Instagram, até tenho diálogo com alguns deles, né? Pode ser espírita,
porque nós temos agora um movimento de espíritas progressistas, pode ser uma espiritualidade livre, pode ser ateu. O que interessa é que sejam pessoas preocupadas com o próximo, com o bem-estar da humanidade, com a evolução humana, com o humanismo, com a abolição das guerras, com a abolição desse capitalismo predatório e, sobretudo, interessados em seguir uma mensagem de paz e fraternidade entre todas as criaturas. Sejam espíritas ateus, espiritualistas livres, umbandistas, afro-brasileiros, católicos, e que não tenham projetos de dominação do mundo na base da repressão, do combate à diversidade, do combate à esquerda, do combate aos chamados comunistas, que são sempre o bode expiatório de qualquer regime autoritário, ou, pior ainda, dos anarquistas, como eu me declaro anarquista, e também que são sempre tremendamente perseguidos pelas direitas, extremas direitas. Então, é isso que importa. E vamos continuar aqui no nosso combate a todos esses sustos, esses assombros que nos assaltam nesse momento. Um grande abraço a todos e todas.